Olá, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo de 3 do novo projeto do canal sobre maternidade e nesse eu irei indicar livros para você presentear ou indicar para aquela sua amiga ou amigo tentante, gestante ou que já é mãe ou pai. Eu não sei você, mas eu, por exemplo, amo planejamento. Então eu procuro saber qual o melhor hotel, qual a melhor localização, as atrações turísticas, restaurantes, transporte público e muito mais. Então, por que não antes da mais desconhecida e maravilhosa viagem de todas, eu não deveria me preparar? Sim, essa viagem é a maternidade. Eu sei que muita coisa a gente aprende na prática ou com a experiência de outras pessoas e que muitas vezes também os bebês não leem os livros. Mas mesmo assim, eu não gostaria de me jogar no desconhecido. Eu gostaria de ter me preparado um pouco mais para esse momento pós-parto. Com todas as minhas inseguranças por ser a primeira vez, eu me sentia que estava indo para Marte sem saber falar marciano e só com a passagem de ida. Então, por esse motivo, durante a gravidez eu fui pesquisando bastante. Juntei pilhas e pilhas de livros, li em alguns blogs e canais de YouTube e tentei adequar aquilo que eu lia ou escutava com as minhas convicções. Então, para ajudar você que está nessa pesquisa, eu criei essa série de 3 vídeos. Esse primeiro vídeo será sobre os livros que eu tenho, os aspectos positivos e negativos que eu encontrei de cada um de forma resumida. O segundo vídeo será sobre as páginas que eu acompanho e o terceiro vídeo sobre os canais de YouTube que eu acompanho também. Não estou aqui de forma alguma para ser dona da razão, é apenas a minha opinião sobre o que eu li e você pode discordar ou não. Baseado nas informações que eu der, você adequa às suas convicções. Então, como não existe certo ou errado absoluto, nada de julgar a coleguinha, tá certo? Para você não perder os outros vídeos do projeto e os demais vídeos do canal, por favor, clique no botão inscrever-se aqui embaixo. Na gravidez devemos ler basicamente sobre 3 coisas: parto, amamentação e puerpério. É mais importante do que ler sobre enxoval, por exemplo. E para aquelas mães com bebês acima de 3 meses, eu indico também leituras sobre educação positiva. Os primeiros livros que eu vou indicar é o livro da Encantadora de Bebês. Eu tenho o Rosinha, Os Segredos da Encantadora de Bebês, da editora Manoli. E tenho também A Encantadora de Bebês Resolve Todos os Seus Problemas, da mesma editora. Nesses 2 livros, o carro-chefe envolve amamentação/alimentação, sono e comportamento. O que eu achei de positivo nesses 2 livros foi a instalação de uma rotina. Eu acho que a rotina é muito importante para uma criança porque passa segurança e tranquilidade. Um ponto positivo que eu acho dessa leitura é o estabelecimento de uma rotina. Aqui em casa eu primeiro estabeleci a rotina noturna. Ela dá dicas aqui de como fazer a rotina do sono, que eu achei bem bacana. E ela também coloca uma rotina diurna, que envolve uma sigla chamada EASY. O E de Eat, alimentação. O A de Activity, a criança vai fazer alguma atividade ou vai ficar acordada. O S de Sleep, de sono. E o Y de You, que seria o tempo que você teria para você enquanto a criança dorme. Então você não deve tomar nenhum livro como lei. Talvez você se aproprie de alguma coisa do Easy e se adeque à sua realidade. Outro ponto positivo foi a sigla Slow, que ela demonstra como você deve se comportar quando a criança chora. Então, em vez de você sair correndo desesperadamente, você se acalmar, respirar e tentar descobrir o motivo do choro. O ponto negativo para mim desse livro é quando você toma como lei a sigla Easy. Então, aqueles bebês com alta necessidade, chamado High Need, se você estabelecer horários fixos para amamentação, você pode estar contribuindo para não ganho de peso e também contribuindo para o desmame precoce. O aleitamento livre demanda é bem superior nesse caso. O próximo livro é excepcional e esse sim eu considero que todo mundo deve comprar e ler antes de ter seu filho. Se chama A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, da editora best-seller da autora Laura Gutman. Em nenhum outro livro eu encontrei de forma tão clara e tão sincera o que a gente passa no puerpério. E talvez se eu tivesse lido esse livro antes de passar pelo puerpério, eu tivesse compreendido e passado de forma mais tranquila durante essa fase. Esse livro fala sobre fusão emocional da mãe recém-parida e seu bebê. Fala sobre esterogestação e compreensão, mesmo que do subconsciente, das emoções, do turbilhão de sensações que é o pós-parto. Aquela mulher que existia antes do parto morre. E essa mulher, sem mesmo saber, vivencia um processo de luto e perda de identidade. Ela nos conta sobre a preparação, muito além da física, a preparação emocional e para a ruptura da alma, para a construção de uma pessoa diferente do que ela é antes.
E apesar do carro-chefe ser o capítulo sobre o puerpério, aqui também tem muitas dicas sobre comportamento. O próximo livro se chama Criando Meninas, da Gisela Proischoff, da editora Fundamento. Esse livro foi um dos que eu menos gostei, porque reforça alguns estereótipos de gênero, mas ainda assim eu consegui tirar algumas informações bacanas dele. Eu gostei do capítulo em que ele descreve a relação da menina com o seu pai. Também existe uma lista de brinquedos por faixa de idade que são interessantes. E apesar dos estereótipos, ele frisa que você deve apoiar a sua filha naquilo que lhe interessar e que você deve oferecer estímulos variados. Somente ela conhecendo todas as possibilidades que ela tem é que ela vai poder escolher aquilo que ela realmente gosta. O próximo livro é da minha autora queridíssima, Chimamanda Ngozi Adichie, com o livro Para Educar Crianças Feministas, da editora Companhia das Letras. Esse livro é uma carta da Chimamanda para uma amiga, que está grávida de uma menina, e ela pergunta a Chimamanda qual seria o melhor método para educar ela nesse mundo tão machista. Apesar de pequenininho, são muitos ensinamentos interessantes nesse livro. Eu recomendo que todos leiam ele, mas os principais que eu vou comentar aqui com vocês são 4. E a primeira grande dica é: seja uma pessoa completa. Eu, por exemplo, não sou só a mãe de Sofia, eu sou a Almira, que sou mãe de Sofia. Para as mães que precisam trabalhar, ela deixa a seguinte frase: nunca se desculpe por trabalhar. Você gosta do que faz, e gostar do que faz é um grande presente que você dá à sua filha. E se você optou por ficar em casa, tudo bem, desde que seja sua escolha e não por obrigação, porque não tem outra possibilidade, entende? Você está fazendo um trabalho muito difícil, que é educar uma criança para a nossa sociedade. Mas queria deixar uma dica muito importante: você não é só isso. Continue com seus hobbies, mantenha os seus sonhos, porque nossos filhos são criados para o mundo e um dia eles sairão do ninho. Segunda dica: a mãe não tem essa obrigação de cuidar sozinha. O pai não deve ser um ajudante, e sim um participante na criação dos filhos. Terceiro, e eu concordo muito com ela, papéis de gênero são absurdos. Nunca lhe diga para fazer ou deixar de fazer algo porque você é menino ou menina. Isso não é razão para nada. Você, por exemplo, poderia trocar a seguinte frase: varra como uma menina por varra bem, pois assim o chão ficará limpo. Não é muito melhor? E a quarta colocação, e não menos importante, é que o casamento não deverá ser colocado como uma realização pessoal para as meninas, particularmente quando a gente coloca isso só para as meninas e não para os meninos. Pelo contrário, os meninos consideram o casamento, desde muito jovens, como um motivo de piada, como uma prisão, enquanto que as meninas acham que somente serão felizes e realizadas quando se casarem. Vocês estão entendendo a relação de desigualdade que existe? Se você também preza pela igualdade dos gêneros, você vai concordar com Chimamanda. Recomendo a leitura do livro. A próxima indicação é um livro que saiu recentemente, o livro da Flávia Kalina, Agora que Sou Mãe, da editora Academia. Esse livro também tem capítulos para aquelas pessoas que são tentantes, especialmente tentantes de muito tempo. Ela coloca a experiência dela com a fertilização in vitro. Também tem um capítulo sobre gravidez e sobre parto. Como eu comprei o livro para ler agora com Sofia já com 1 ano, eu me atentei mais aos capítulos sobre comportamento. E eu me encantei com a filosofia da educação positiva que ela coloca nesse livro. Achei muito interessante como ela fala sobre comportamento e sobre como estimula a autonomia de seus filhos. Outra coisa interessante é como elogiar as crianças. A gente não deve elogiar elas pela aparência, porque é uma coisa que não depende delas. E sim, a gente pode elogiar o seu senso de estilo ou elogiar o seu comportamento, o seu esforço. Um trecho interessante desse livro é esse. Outro dia li uma frase que dizia que a boa mãe é aquela que vai se tornando desnecessária com o passar do tempo. Significa que ela deu uma base tão sólida para o filho que ele, depois de crescido, consegue voar com as próprias asas, sem dependência física, financeira ou emocional. Ele vai voltar ao ninho? Sim, claro, mas porque quer compartilhar as novidades, os desafios e as vitórias, e não porque precisa que você haja por ele. Outro trecho interessante sobre comportamento é esse. Portanto, acredito que cabe a nós dar sempre o exemplo. É muito comum repreendermos a criança para falar baixo enquanto estamos gritando. Pedimos para a criança ter paciência enquanto estouramos com frequência. Aconselhamos a criança a não chorar e a não se desesperar enquanto entramos em pânico ao menor sinal de problema.
Considerando que crianças aprendem muito mais pela observação do que pela fala, funcionamos como espelhos para elas. E por fim, a última indicação de livro é um que eu ainda estou lendo, mas que eu já indico, que é o livro Comunicação Não Violenta, do Rosenberg. Quando a gente quer estabelecer uma disciplina através de educação positiva, a comunicação não violenta é muito importante. Isso não é uma coisa intuitiva. A gente sabe, mas a gente precisa exercitar para colocar em prática. Então esse livro, eu já percebi que tem vários exercícios para a gente, através de exemplos cotidianos, colocar em prática a comunicação não violenta. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu joinha, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Obrigada!